Oi gente, tudo bem? Eu sou Vitória Nascimento e eu vim aqui para vocês gravar outro vídeo totalmente diferente da temática que eu normalmente trato aqui. Eu vou fazer uma avaliação sobre a pertinência do projeto de lei 3887 de 2020, que é a reforma tributária que foi proposta, né? E eu vou dividir esse vídeo em dois blocos. Eu vou avaliar a pertinência do projeto de lei e depois, num segundo momento, eu vou falar as minhas perspectivas e a minha opinião, principalmente no setor da educação, em razão principalmente que o livro vai ser tributado em até 12% com essa reforma tributária, né? Então, vamos começar. O projeto de lei 3887 de 2020 foi encaminhado ao Congresso Nacional, aos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, pelo ministro Paulo Guedes, lá no dia 21 de julho de 2020. E dentre esses pontos, nessa reforma tributária, nós temos aqui que a temática principal dele é a unificação de alguns impostos como o PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI pela CBS, que é a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Tô observando aqui o meu roteirinho aqui embaixo para me ajudar, tá bom? E, assim, dentre as tratativas, né, que essa reforma tributária acabou dando, existem pontos positivos e pontos negativos. E eu vou avaliar cada um deles com vocês e depois eu vou falar a minha opinião depois, tá certo? Então, assim, dentre alguns setores que, dentre essa pandemia, infelizmente, né, que nós já estamos aí entre 400 mil mortos, né, acabou gerando, fora muitas vidas perdidas, muito prejuízo econômico aí pra gente, o que tornou ainda mais a necessidade da aprovação de uma reforma tributária cada vez mais urgente, né? Então, dentre com a contribuição social sobre operações com bens e serviços, a gente tem determinados setores que foram isentos dentro desse projeto de lei e eu vou avaliar eles agora com vocês. E nós temos aqui os templos religiosos, né? Eu reconheço que durante essa pandemia da Covid-19, a religião acabou sendo uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento da saúde mental das pessoas, né? Entretanto, eu reconheço que, assim, muito embora essas instituições elas tenham comumente o caráter de ajudar, de dar assistência social aos desamparados, não é a atividade principal desses setores, entendeu? Eles têm muito mais a questão da religiosidade em volta sobre si, e não especificamente em programas e projetos que desenvolveriam assistência social, né? Muito embora seja comum, mas não é a atividade principal a ser desenvolvida. Eu observo que dentre essas atividades, eles não fariam coisas, por exemplo, como promover a solução de temáticas, por exemplo, como a questão do desemprego, de muitas pessoas que acabaram perdendo o emprego, e daria algumas soluções pertinentes para a questão dos prejuízos econômicos de alguns setores, como, por exemplo, micro e pequenas empresas que precisavam de uma alternativa de socorro em razão dessa pandemia, por não ser considerado muitas vezes serviço essencial, né? E, assim, pra mim, quando eu vi dentre os pontos dessa proposta que os templos religiosos não pagariam os impostos, eu achei um setor, uma trivialidade. Na verdade, essa reforma tributária, ela dá uma notabilidade aos templos religiosos, né? Porque existem setores que estão em uma situação, assim, muito gritante, precisando de recursos para se manter, entendeu? E uma coisa que vocês podem estar se perguntando, isso aqui é um barulhinho de uma construção que tem aqui perto da minha casa, então, por favor, me perdoem aí, tá certo? Se estiver incomodando. Então, outra questão que eu observei, que vocês podem estar se perguntando, é a questão se isso viola o princípio da laicização do Estado. Vê só, em que pese a bancada evangélica do Congresso Nacional ter reclamado dos impostos que veio recaindo aí, né, sobre os templos religiosos, principalmente os protestantes, no caso, eu observo que, como as igrejas e os templos religiosos são classificados pela sua natureza como pessoa jurídica de direito privado,
eu acredito que a isenção de impostos não deveria recair, entendeu? Porque por uma questão muito mais de formalidade e também pelo fato de que isentar os templos religiosos do pagamento de impostos acabaria gerando uma aproximação entre Estado e Igreja. E essa aproximação, ela pode ser perigosa, entendeu? Para a questão da uniformidade do Estado, da tripartição dos poderes, né, e da preservação do Estado laico. Então, assim, eu não concordei nesse ponto aí. E outro ponto também que eu não concordei, né, com os setores que foram isentos da contribuição social sobre operações com bens e serviços, foi também a isenção dos partidos políticos de pagar os impostos, né, pelo próprio momento da pandemia que a gente vive, infelizmente hoje. Eu acredito que não é o momento de pensar em ideologias políticas, né? E, assim, muito mais avaliando mais sobre a natureza dos partidos políticos, eu não vejo como instituições que seriam capazes de oferecer uma alternativa de recuperação econômica e de alguma solução de políticas públicas ou de assistência social aos desamparados ou às pessoas que estão em situação de desemprego e prejuízos, entendeu? E, assim, pra mim, foi quando eu vi realmente aqui, o partido político também tem a natureza de pessoa jurídica de direito privado, né? Pra mim, foi outro setor que eu achei trivial, não foi uma atenção muito bem dada, né? E aqui outros dois tópicos também que figuram como pontos negativos dessa reforma tributária foi os condomínios residenciais e a venda de imóvel residencial novo e usado para pessoa física, né? Para mim, esses dois tópicos tiveram aí o caráter de captar investimentos para o Brasil e diante da situação que a gente vê no Brasil atualmente da economia, realmente ela está passando por situações de crises, né? Eu vejo que não é o foco agora de se observar. O foco agora seria observar principalmente a questão da assistência social, das políticas públicas, a questão também de promover o auxílio emergencial para as pessoas que encontram-se desempregadas, que muitas vezes nessa pandemia, no caso, teve muitas empresas que acabaram entrando em falência, né, e acabou gerando a demissão de muitas pessoas. Infelizmente, a gente tem uma situação de muitas pessoas que estão, infelizmente, passando fome, né? Eu nunca pensei que esse problema social fosse trazido à baila de novo, nesse caso, né? E é uma questão que me deixa um pouco sensibilizada e tal. Mas, assim, outros pontos também dessa reforma tributária foi a questão do fim da alíquota zero prevista na Constituição Federal, e no caso aí envolve os livros, né? E a fixação de alíquota em 12%. Então, os livros ali estão classificados entre os produtos e o setor que vai ser taxado, né? E dentre os pontos positivos que eu observo nessa reforma tributária, eu observo que existe a isenção da cesta básica, né, e de produtos in natura ou produtos industrializados, uma coerência, obviamente, em razão das pessoas que atualmente encontram-se em dificuldades financeiras, né? Nós temos também a não incidência da CBS sobre os valores recebidos pelo SUS a título de prestação de serviços de saúde por entidades particulares. Outra questão que notabilizava ali, a gente vive uma crise sanitária que afeta a nossa saúde, né, a nossa saúde pública. E, assim, para mim foram pontos tímidos, né, que foram tratados nessa reforma tributária. Para mim deveria haver uma ampliação muito maior do que esses pontos negativos que eu citei aqui. Para mim deveria ampliar, na verdade, um rol de iniciativas dessa reforma tributária que trouxesse realmente expectativas de
e a gente sair forte dessa pandemia. E infelizmente eu só vejo que as previsões só almejam déficits, entendeu? E prejuízos. Então agora a gente vai falar sobre o setor livreiro, né? O setor livreiro, eu tendo observado que o livro vai sair, na verdade, da sua imunidade tributária para ser fixado em uma alíquota de até 12%. Eu observo que o setor livreiro vai ser severamente afetado. Não só isso, vão haver impactos na educação brasileira, muito embora a gente fale aí da questão da democratização, né? Dos recursos tecnológicos e do acesso à internet. Infelizmente, é uma realidade que a gente vê que não são todas as pessoas que possuem um recurso tecnológico, né? Isso se constata a partir do momento em que muitas vezes a pessoa tem um telefone, mas às vezes a pessoa pode morar no campo ou na zona rural, e muitas vezes a linha não pega direito lá ou fica sem serviço, então isso impossibilita assistir às aulas, né? Nós temos também a questão de que a pessoa pode ter acesso à internet, pode ter acesso a um celular, mas durante a pandemia essa pessoa pode ter ficado desempregada. E eu assisti uma reportagem de Roberto Cabrini, que eu acho que Heliópolis deve ser alguma zona metropolitana lá em São Paulo, né? Se chama Heliópolis lá. E eu vi muitas pessoas que eu fiquei muito sensibilizada com muita gente que estava passando por necessidades mesmo, entendeu? Muita gente passando fome, muita gente passando muitas necessidades mesmo, entendeu? Tinha gente com filho, tinha gente que era, né, mulheres que eram mães solteiras e tinham mais de 4 filhos, entendeu? Desempregados. Então, assim, eram situações que eu vi gente que tinha celular, né, mas que acabou vendendo recurso tecnológico para conseguir ter acesso à comida, né? Então aí a gente tem um conflito entre a fome e o acesso à educação, né? Para mim, nós temos um governo que coloca a gente para escolher, infelizmente, entre matar a fome e ter acesso à educação, né? É válido ressaltar que os alimentos e a educação, eles são direitos constitucionalmente previstos que todas as pessoas têm que ter acesso, entendeu? E a partir do momento que o governo ele não dá foco principalmente nessa pandemia, ele se omite e negligencia muitas pessoas que passam por dificuldades, estão ali na situação de extrema pobreza. E essa pessoa, ela se depara na situação de que ou você mata sua fome ou você tem acesso à educação. Para mim, esse governo ele passa a destituir a natureza de direito, né, de ter acesso ao alimento, ter acesso à educação, para ver isso como um privilégio, dá uma conotação de privilégio. Ou você escolhe matar sua fome ou você escolhe o acesso à educação. E assim, para mim, isso me deixa muito indignada, porque quem é que estuda de barriga vazia, né? Eu achei também uma justificativa que me deixou revoltadíssima, que foi da Receita Federal, que ela deu uma justificativa de que, em geral, os livros didáticos e não didáticos, né, são consumidos em geral pela parcela mais rica da população, ali acima dos 10 salários mínimos. E isso aí é incoerente, isso é insustentável, porque quem é de baixa renda sabe que a educação é a saída para quem quer melhorar de vida, né? E assim, para mim, essa reforma tributária, infelizmente, eu observo que ela tem pontos muito mais negativos do que positivos, né? É uma reforma tributária tímida e rasa, né? E infelizmente é uma reforma tributária que vai beneficiar muito mais as pessoas mais economicamente abastadas, e que é muito difícil vislumbrar futuramente estratégias para que as pessoas saiam da situação que estão diante de tanta desigualdade social, né? Então, assim, para encerrar mesmo, eu queria dizer para vocês que eu não concordo, obviamente, com essa reforma tributária, né? O ministro Paulo Guedes falou que
ele preferia ver um programa de doação de livros, mas é válido ressaltar que se o livro vai ser taxado e as operações sobre eles, isso também envolve a impressão do livro. Como é que ele pode pensar num programa de doação de livros se a matéria-prima do livro ela vai ser taxada, ela vai encarecer, ela vai ser tributada? E assim, então a gente vê que a educação, se a educação do Brasil já não era das boas, né, mesmo antes da pandemia, eu acho que com a pandemia acabou afundando cada vez mais, né, a começar principalmente pelo projeto de lei que o Bolsonaro vetou o acesso à internet nas escolas da rede pública, né, fica cada vez mais difícil, mas eu acho que essa pandemia tem servido principalmente para a gente pensar em ajudar cada vez mais o nosso próximo, entendeu? Porque eu acho que isso faz refletir muito mais sobre que tipo de ser humano a gente está sendo aqui, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendeu? Se vocês discordam, né, das minhas opiniões, fiquem à vontade, mas por favor mantenham o respeito, tanto a minha opinião que eu expressei aqui, mas também as outras opiniões das pessoas que eventualmente podem vir a comentar o meu vídeo, tá certo? E eu peço que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês, por favor, dá um like, que vocês se inscrevam no canal. E é isso, um beijo, um tchau, tchau.